Pronto, então boa noite agora oficialmente, né? Estamos continuando hoje o estudo da carta 6. Vou passar já. Quer que eu passe as páginas já da leitura ou passa depois da meditação? Depois, né? Na hora que for conectar? Beleza. Então vamos fazer nossa conexão com a consciência crística. Fazer nossa meditação, vamos fechando nossos olhos. Procurando silenciar a mente. Tenta se concentrar somente na oração que a gente vai falar. E se concentra na força e na energia de cada palavra para fazer uma forte conexão com a consciência crística, com os seres que já estão aqui. Mestre Jesus, que já está aqui para nos auxiliar, para nos instruir nesse grupo de estudo de hoje. Então, vamos lá. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta a sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu quiser ouvir sua voz, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, e que quando eu escutar em minha consciência terrena, tu entrarás em meu espírito e em meu coração mais e mais receptivo. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo. Cada um no seu tempo vamos abrindo os olhos. E vamos lá, começar o nosso estudo de hoje. Todos prontos? Ixi, a Beth acho que caiu. Bom, a leitura hoje vão ser das páginas 133 até a 137. Vou dividir em 3 partes. Ou da 206 até a 213 do livro. Eu marquei que era do terceiro parágrafo de baixo para cima, mas eu vou começar um pouquinho antes, até para fazer total sentido na continuação da leitura que a gente vai fazer. Eu vou começar na frase durante a infância. Ok? Ok. Para quem está acompanhando na leitura, vamos lá. Acho que a Beth deu algum probleminha aí que ela acabou Estou saindo. procurando, gente. Oi? O meu livro é totalmente diferente, as páginas. É diferente mesmo. É aquele livro que não tem a introdução e o tamanho da letra. Acho que o teu é igual o da Marleite. Então, O livro antigo que eu tenho é o livro antigo quando era da editora Almenar ainda. Podemos começar? sim. Peraí, eu só tô com a minha Sim. doguinha que ela veio aqui, ela apronta muito, não dá pra ela ficar aqui, eu vou ter que tirar ela aqui, senão... Só um minutinho. Encostei a porta, ela abriu. A minha bebezinha, olha a carinha dela.
Se eu deixo ela aqui, ela começa a puxar fio, puxar tudo que tem na mesa. Aí Não. tem 4 meses ainda, então bebê de Ah, tudo. bebezinho. Bebezinho de tudo. Vamos lá então. Pessoal, eu tinha caído e aí entrei de novo. Não sei se alguém falou comigo, eu não ouvi. Ah, não, a gente viu Meu que você computador caiu. apagou. A gente vai começar a leitura agora, Beth, da página 133 no PDF. Tá Você joia, obrigada. A gente vai começar do terceiro parágrafo de baixo para cima, só que eu vou subir 3 parágrafos para fazer sentido a leitura, mais sentido ainda a leitura que a gente vai estar tendo hoje, tá? Começa lendo Você vai durante, dividir? durante a infância. Tá. Bom, vamos lá. Durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sob a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente, e são gravados no inconsciente ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento quando a memória de circunstâncias e modos de comportamentos anteriores inconscientemente trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte do comportamento se torna comportamento condicionado e é muito difícil de mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia, essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que a ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. A dor e o sofrimento que surgem da concordância ignorante com os impulsos do ego persistirão até que a minha verdade... A Marcinha está entrando. Até que minha verdade da existência seja plenamente compreendida e os princípios geradores da vida tornam-se um guia consistente dos hábitos de pensamento e de respostas às experiências da vida. A Igreja descreve essa dificuldade humana como tentação de Satanás. Não se trata disso. Este é um processo natural causado por reações incontroladas diante da vida, provocadas pelos impulsos do ego, cujo único propósito é o de trazer felicidade e contentamento individual, satisfação da necessidade ou intimidade, independência, segurança, paz, tudo direcionado para a sobrevivência. Deve entender-se que não há nada de mal no impulso do ego. Ele é um instrumento necessário da criação. É o indivíduo, por si mesmo, quem provoca os desequilíbrios na vida ao dar ao impulso do ego pleno controle de sua personalidade sem pensar ou ter consideração por outras pessoas. Isso também não deve ser julgado nem criticado, uma vez que a pessoa que está possuída pelo impulso de seu ego não conhece outra maneira de pensar ou de operar dentro da dimensão terrena. A criança nada sabe sobre o autocontrole além daquilo que os seus pais e mestres da escola ensinam para ela. Portanto, os erros que comete ao responder perante a vida com seus altos e baixos só podem ser aceitos com bom ânimo pelos pais e mestres, uma vez que a criança não tem compreensão do que a está impulsionando. Se ela quer algo, o quer imediatamente e se pergunta por que não pode tê-lo. Não há nada mais em sua mente do que isso. Ela vê algo de que gosta e o quer. É cruel dizer a uma criança bruscamente: não, não pode tê-lo. Isso insulta e agride o seu sistema inteiro. Desde a mais precoce infância, o processo de educação da criança deve iniciar-se com lógica e confiança, afirmando seu direito de sentir-se seguro em seu ambiente. Seu sentido de segurança deve ser desenvolvido pela explicação da maneira correta de expressar os seus desejos. É o amor, e não a irritação ou a raiva, que deve escolher as palavras que expliquem à criança por que não pode ter o que quer. A criança escutará a mensagem quando for dada com amor. Quando for dada com impaciência, provocará seus impulsos do ego mais profundos e começará a assumir a forma de ressentimento, aberto ou oculto, ou um sentimento de frustração profundamente arraigado que fere o ego, reduzindo o sentido natural de valor próprio da criança. Uma criança necessita possuir este sentido natural de valor pessoal que não deve ser subjugado ou destruído. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança muito claramente
que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. Se uma criança bate em outra e isso a faz chorar, é natural que a criança agredida pelo impulso de seu ego queira reagir de volta. Ela está programada para defender-se do outro. Isso requer que pais e mestres ensinem às crianças que a vingança em um conflito somente o aumenta, trazendo mais dor para cada criança e, por esta razão, a vingança não tem sentido algum. O melhor é optar pelo riso e contornar a situação. E em lugar de permitir que continue na mente a irritação e a dor, é melhor levar o problema à consciência divina em oração, pedir que a dor seja removida de sua consciência e buscar um modo de reconciliação. É necessário também ensinar a criança a tirar tempo para compreender que ela e a outra criança são igualmente nascidos do momento divino. Quando uma criança é espiritualmente receptiva, pode converter em hábito o processo de identificar sua afinidade espiritual com as outras crianças e com todo ser vivo, e reconhecer que os direitos dos demais são iguais aos seus próprios. Assim, ela terá recebido o maior dom espiritual possível. Dessa maneira, enfraquece-se o impulso do ego pela prática e aplicação diária do amor inspirado, enquanto o eu original da criança permanece forte e seguro de si mesmo. Deve-se ensinar à criança os benefícios do riso, que descreverei e explicarei em uma das próximas cartas. Portanto, o ensino qualificado e sensível é absolutamente necessário para levar a criança a considerar os direitos dos demais como iguais aos seus próprios direitos. Esta é a lei espiritual que deveria predominar no lar e nas escolas. Qualquer outra lei que julgue as circunstâncias é defeituosa e sem equilíbrio. A melhor instrução dependerá não da vontade do professor e da atitude de porque eu disse pronto, mas de uma referência sistemática em cada circunstância ao amor fraternal e aos direitos iguais para todos. Ao mesmo tempo, uma criança não deveria ser doutrinada no autossacrifício, uma vez que este tipo de cuidado deve ser desejado e originado somente das percepções e objetivos espirituais do indivíduo. O autossacrifício nasce da iluminação espiritual, do seguir um caminho mais elevado, do negar o pequeno eu a fim de eliminar as barreiras do ego que obstruem a capacidade de sintonizar-se com a universalidade da consciência divina. O verdadeiro e iluminado autossacrifício leva a consciência espiritual às alturas da alegria. Não há nenhum tipo de sentimento de perda. E essa primeira parte a gente encerra aqui. Boa noite, Marcinha. Boa noite, Christian. Boa noite, pessoal. Boa noite. Você entrou no comecinho da leitura, Marcinha. Sim, eu corri para dar tempo, porque eu ficava com uma criança. Então vamos lá, gente. Quem gostaria de começar a falar um pouquinho dessa leitura? O Christian, Pode falar, Beth. eu ainda estou assim com algumas dúvidas assim. Eu ainda não consegui fazer vamos dizer assim, não é um fechamento, me fugiu a palavra agora, né? Mas um conceito de ego, né? Eu sei que ele é importante, eu já percebi assim algumas características dele, aí de impulsos para sobrevivência, para proteção, enfim. Mas eu ia até perguntar se você não tem alguma imagem, né, que mostre um pouco dessa parte assim, do ego, da mente, enfim, só para eu tentar visualizar isso de uma forma mais clara. Mas a minha pergunta de fato de agora é assim, ó, que foi ainda no um trecho acima do que a gente começou hoje, né? Lá falou da mente subconsciente e mente consciente, né? A mente, ela faz parte do ego?
Ou é o ego que faz parte da mente? Boas perguntas. Com relação à descrição da figura, a continuação da leitura agora é Cristo dando uma descrição da figura. Nossa, parece que eu estou sempre querendo ir lá na frente. É exatamente onde eu parei a leitura. Cristo vai dar um exemplo para a gente imaginar como o ego trabalha e como a alma trabalha, para a gente poder identificar isso, tá? Então ele dá um exemplo com as palmas da mão, então ele vai dar, então vai ser mais tranquilo para visualizar, tá? É porque assim, ó, quando mais para trás, né, começou a falar da criação, e aí chegou no conceito de átomo, né, de partículas, então eu percebi que toda essa questão, vamos dizer assim, que seria do mundo espiritual, do mundo divino, né, isso não por mais que possa ser invisível, isso é uma coisa concreta, né? É como se eu tivesse conseguido entender que a espiritualidade e a matéria e o conhecimento tá tudo junto, é uma coisa entrelaçada. E aí eu fiquei com quando eu penso numa imagem, eu pensei nessa questão, em que parte, vamos dizer assim, né? Se é que é isso mesmo, mas em que parte do nosso organismo genético mesmo que está essa questão da consciência, né? Da mente, do subconsciente ou do ego, entendeu? Ou se o ego não é uma questão, vamos supor, física, talvez seja isso a minha dúvida. Tá, vou tentar explicar aqui, tá? Assim, vamos ver se vai encaixar. Quando ele fala lá, a gente leu na semana passada, que a nossa criação, quando o feto, né, ele começa a se desenvolver em duas partes, tá? Uma delas é a injeção da consciência divina, que é a nossa alma, tá? E a nossa alma, ela está em perfeito equilíbrio. Então ela foi feita essa injeção da consciência divina e foi instalada a nossa alma, que é quem nós somos realmente. Quando fala dos 7 corpos que nós temos, né, são 7 corpos, sendo que vamos de cima para baixo, é o corpo átmico, que é Deus, né, depois vem o corpo, que me fugiu o nome, mas que seria a mônada, praticamente, a nossa mônada. Búdico. Oi? Búdico. Búdico, perfeito, Antônio. Búdico, que seria como se fosse a nossa mônada, que nos conecta com a mente superior. Esses são corpos que praticamente a gente, como matéria, assim, digamos, não temos acesso. São corpos bem elevados. O terceiro corpo já é o nosso mental superior. O nosso mental superior é exatamente a nossa essência, é a nossa alma, é quem nós somos na realidade. O mental superior é quem nos conecta diretamente com Deus e é quem nos conecta com esse corpo, tá? O quarto corpo, que é o que chama de mental inferior, é exatamente o ego, tá? E aí depois vem os outros 3 corpos, que é o espiritual, o energético e o físico, tá? Esses 4 corpos, eles estão aqui juntos, o físico, o espiritual, o energético e o mental. É quando a Lê fala no tratamento dela, né, ou quando qualquer um fala em tratamento, que a gente precisa tratar mente, corpo e espírito, né? Que seria tratar o quê? A nossa mente consciente, tratar o nosso corpo físico, né? Nosso corpo físico, o nosso corpo energético e o nosso corpo emocional, tá? Então, são os campos nossos que precisam ser sempre tratados, porque é quem lida diretamente com as nossas emoções aqui, tá? Bom, então no momento da criação tem a injeção, que é o nosso mental superior, que é a alma, e também quando une o óvulo com o espermatozoide, né, no momento da fecundação, ali vem o impulso do masculino e o impulso do feminino, que são os 2 impulsos também que vêm de Deus e que são responsáveis pela criação de toda a matéria. E esses 2 impulsos é quem forma todo o nosso corpo,
é quem vai formando nossos órgãos, nossa célula, e esse corpo também desenvolve o cérebro físico, o nosso corpo, e desenvolve a nossa mente egóica, o nosso mental inferior. Então, essa mente, ela é a responsável por todos os nossos impulsos, né? Por todo o impulso de sobrevivência, tanto o impulso de repelir, quanto o impulso de atrair. Então, ele tanto atrai tudo que a gente quer, como repele tudo que a gente não quer, tá? Isso é o que a ciência chama de ego. Tá? Então, ele é para ser usado para sobrevivência, para a gente buscar tudo aquilo que a gente quer na vida. Então, isso é o nosso ego trabalhando aqui para a criação. Quando o ego está livre de crenças, ele está totalmente alinhado com o corpo... Quem que caiu? A Marleide. A Marleide. Quando o ego está totalmente livre de crenças, ele está totalmente alinhado com o corpo, com o mental superior, que é quem deveria comandar. Quem deveria comandar a nossa vida aqui é o nosso mental superior, e ele deveria cocriar quando a gente está com o ego purificado. E o ego ser usado somente para os nossos impulsos, tanto para repelir como para atrair. Agora, como quando a gente é criança, o nosso ego ele começa a ver, a ouvir, então tudo que ele vê e ele ouve, ele começa a moldar como sendo uma verdade. E esse ego, essas informações vão ficando tudo no nosso subconsciente, na nossa mente, né? A mente em si, quando ele fala em mente subconsciente, faz parte de todo o nosso corpo consciente, seja ele mental superior ou mental inferior, mas ele está ali. E o ego acaba usando isso de forma condicionada. Porque somente 5% do que a gente faz é de forma consciente. O restante é tudo de forma condicionada. Então, quando acontece alguma coisa e a gente reage, normalmente a gente está reagindo com o impulso do ego, e normalmente isso está sendo feito com alguma crença que tem enraizada. Se a gente não está com o ego purificado, a gente está reagindo perante o mundo, e aí a gente acaba se defendendo, a gente acaba ferindo os outros, falando coisas que estão dentro da nossa mente para se defender, tá? Não sei se está ficando claro isso, mas o ego, o ego em si, ele é chamado de corpo mental inferior, e ele é o responsável por todas as nossas reações aqui. Então, quando Cristo fala da gente purificar esse ego, quando a gente está livre de crenças e se conecta com essa mente superior, é ela que passa a comandar tudo isso. Então a gente começa a lidar com os impulsos divinos, com quem a gente é em essência, a ser quem realmente a gente é, e não para agradar o nosso entorno. Isso é o nosso ego, isso são as crenças. As crenças ficam todas condicionadas no nosso corpo mental inferior, que os impulsos vêm do cérebro, tá? Mas o cérebro nada mais é do que um órgão físico, que é o responsável pelos impulsos que a nossa mente solta, tá? Não sei se eu consegui me fazer entender pelo menos um pouco. Não, sim. Quando eu me referi assim a uma imagem, era justamente assim, para que eu pudesse organizar um pouco tudo isso, né? Porque assim, para mim estava claro que o cérebro é corpo físico, né? Mas para mim estava ainda muito confuso aonde estava essa questão, onde era essa questão do ego, né? E eu vi também em algum lugar, eu acho que não foi no texto, que ele serve como um armazenamento de memória, né? E é um pouco disso que você falou mesmo, né? E eu achei muito interessante tudo isso que você colocou, que parece que assim as coisas foram assim um pouco se juntando. Nesse capítulo aqui fala muito sobre a criança, e foi um assunto que me chamou bem a atenção. E aí, enquanto você estava falando, me vinha assim à cabeça que às vezes, né, de repente, assim, esse ego, né,
tudo isso, ele vai sendo construído, ele vai sendo moldado na infância de acordo com as experiências que essa criança vai tendo Perfeito. do mundo, do meio que ela está, e das ações dos adultos ali, né? Sim. Por isso que sempre eu ouvi dizer essa questão que até os 7 anos é muito importante a gente tomar muito cuidado com tudo que a gente faz com a criança, né? Porque é nessa época que, durante esse período, que está sendo formado a personalidade, Sim. que é uma outra coisa, né? Sim. Mas foi muito bom, assim, tudo isso que você colocou, me ajudou bastante. Todos os sentimentos, todo o processo de culpa, de mágoa, de rejeição, de abandono, é moldado na criança, tá? Lembrando que tem assim, a alma ela escolhe a família que ela vai nascer por laços que já existem, por karmas, por tudo mais que tem para ser. Então, tudo isso para ser desenvolvido e ser manifestado aqui, tá? E é quando criança que tudo isso vai se formando. Então a criação e por isso que fica no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e isso acaba angariando vários processos. Você pode perceber que na constelação familiar, você que participa bastante, você pode perceber que a maioria dos processos surgem ali no momento de criança, muitas vezes Sim. até no feto. E por que muitas pessoas não conseguem curar isso? Porque normalmente está relacionado, os adultos não conseguem curar se não entra no processo profundo de autoconhecimento e acaba, se não entra às vezes numa terapia holística, digamos assim, eles acabam não conseguindo se liberar. Por quê? Porque está ali angariado lá na infância. E eu até dei aquele exemplo, eu dei o exemplo de mim, né, mas cada um leva para a sua vida. Eu dei o exemplo do meu irmão gêmeo, né, na época de feto, né, foi um exemplo. E isso veio, não foi à toa que eu nasci com esse irmão gêmeo ali dentro, mas que me desenvolveu ali, já nasceu todo um processo que eu carreguei de culpa e de abandono, culpa que eu carregava porque eu nasci, ele não, eu não me sentia merecedor de ter vindo para a vida e ele ficar lá. Então isso está tudo no subconsciente. Então se você não entra, quando você toma consciência, através de qualquer tipo de terapia, mas você toma consciência do processo, é onde você começa a iniciar um processo de cura. Porque a partir do momento que você toma consciência disso e começa a liberar, você começa a estar quebrando as crenças e moldando a tua mente para reconhecer quem você é, que você é merecedor, que você é abundante, que você é próspero, e aí você começa a dissolver todas essas crenças que estão no teu subconsciente. Então, quando ele fala disso de inconsciente, de subconsciente, é isso, porque está gerado lá na nossa mente, mas a gente não tem acesso a isso. Como na nossa mente normal, né? quando adulto. E aí tudo que a gente vai desenvolvendo de processos que desencadeiam, que pode ser culpa, pode ser mágoa, pode ser raiva, pode ser escassez, então não importa. Então tudo isso que você desenvolve já como adulto, na realidade são só gatilhos que surgem e você acaba atraindo essa vida para você. Por quê? Porque é o que está lá no seu subconsciente. Então você vai estar atraindo esse tipo de vida para você de forma totalmente inconsciente, até que, como ele falou como a gente falou na semana passada, a gente começa a acessar quem a gente é de verdade e vai limpando tudo isso. E aí a gente consegue criar a vida que a gente realmente tem que criar, né? A vida que a gente veio para criar e manifestar. Ô, Christian, só mais uma pergunta que você colocou aí, essa questão, né, que a alma, ela vai escolher, né, ela escolhe a família que ela quer vir e tem um propósito para isso, mas quando vamos dizer assim, quando essa alma escolhe, ela não escolhe ter que viver esses traumas, né, vamos dizer assim, ela não escolhe, vamos dizer assim, isso que ela, vamos dizer assim, todos esses traumas que ela foi acumulando na infância dela, ou sim? Ela escolhe a família que ela vai nascer porque ela tem karmas para estabelecer com essas famílias.
E a alma, ela quer se manifestar, mas para se manifestar, ela sabe que ela precisa se curar totalmente, porque ela sabe que ela só vai, para ela ser para ela experienciar a alma, o desejo dela é experienciar ela aqui na Terra, experienciar a vida divina aqui. Mas só que para isso ela precisa passar por todos esses processos. É responsabilidade de todos esses outros corpos se conectar com a alma. É um processo que é meio complicado até de entender, né? Por isso que muita gente fala que esse planeta, alguns falam que é uma escola, outros falam que é uma prisão. Porque a gente tem que se libertar de tudo isso. Entendo. E a gente tem. Mas então, quando ela escolhe, ela tem lá o seu propósito, ela já tem assim algumas situações na qual ela sabe que ela precisa resolver, né? Então, mas ela não, ali não está claro por tudo, por quais dificuldades de repente ela vai passar, né? E é por isso que fica tudo assim meio que tudo de forma oculta, né? Uhum. E só mais lá na frente é que a gente tem aí a possibilidade de resgatar tudo isso e trabalhar e se curar de tudo isso, né? Sim. Qual é o momento de cada um, a gente não sabe. Hoje as crianças estão vindo muito mais evoluídas do que isso. Tem crianças que já estão nascendo hoje que já não estão passando por esse processo de karma. Mas nada impede ela, dependendo de como ela for criada, que ela desenvolva algumas coisas aqui. Mas ela já vem muito mais purificada. E assim, o que eu quis dizer, quando o Cristo fala, ele falou logo no comecinho da carta 6, portanto, eles nunca poderão levar você à felicidade e à realização que experimentará quando abandonar a sua individualidade e vier à consciência divina, pedindo unicamente pelo caminho mais elevado, pela vida mais abundante, pelo verdadeiro propósito espiritual que você somente pode cumprir em seu estado terreno. Então, para a gente acender a consciência, a nossa alma sabe disso. A gente precisa viver isso aqui na Terra. A gente precisa viver isso como humano. E quando como humano a gente conseguir passar isso e acessar a mente divina, a gente está pronto para acender a nossa consciência, porque aí a gente aprendeu todas as lições que a alma precisava aprender. Rafa, deu uma travada. Você conseguiu ouvir? Me ouviu? Uma parte, mas deu para entender. Rafa, você tinha levantado a mão. Não, na verdade você acabou me respondendo. A hora que você estava fazendo a explicação sobre se é possível uma criança ter ego. Como que eu posso dizer? Ter ego não. Na verdade, assim, expressar o ego pela parte mais difícil de olhar para ele. E aí você explicou que é a questão de ser alimentada pelo adulto, né? Sim. E aí é onde acaba gerando, na verdade, quando Cristo mesmo fala que a gente tem que ser igual a uma criança, é ser a essência e estar em presença, né? Sim. Porque a criança não vive no futuro nem no passado, ela quer o agora e vive o agora. Exato. E então, assim, ela acaba sendo alimentada pelo ego, tanto pela questão cultural quanto pela questão familiar. Como que eu posso explicar para você? Eu penso assim, por exemplo, tem muitas coisas que hoje a gente vem se curando, até acho que o Antônio uma vez comentou, me corrige, por favor, Antônio, se eu estiver errado, que parece que a partir de 2027, eu não lembro exatamente que ano, que nós vamos ter uma nova transformação de era, né? Onde as coisas vão começar a se acalmar, ter um outro olhar, e aí a gente vai ver que nem tudo é um status ou é o financeiro, mas que a gente vai começar a buscar recursos mais internos. Na realidade, essa era já iniciou, né? Já iniciou, né? Iniciou. E aí a gente acaba trazendo até coisas familiares, né? Dos nossos ancestrais que a gente vem curando, e a gente acaba conseguindo romper ciclos futuros, né? Mas a gente não tem noção do quanto a nossa criança carregou, né? Sim. De medos, de inseguranças. Foi muito interessante quando você comentou sobre a gestação do seu irmão gêmeo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo também que antes de eu nascer, o sonho da minha mãe era ter um menino. E ela tem 4 meninas.
E antes de eu nascer, que sou a última filha, ela teve um menino que teve um aborto espontâneo com 6 meses. Então, quando eu nasci, eu tive poucas visitas da família. Poucas pessoas acabaram me visitando assim e conhecendo. Então, assim, eu fui mais uma menina, sabe? Não foi a menina que nasceu, aquela coisa, foi mais uma menina. E eu acabei carregando um pouco dessa insegurança, desse desprezo, que hoje eu estou conseguindo entender isso. Na época, mas foi de forma inconsciente até, né? Sim. Que acontece, a gente acaba gerando. E teve um ponto que Não, que eu comentei na semana passada também, que apareceu numa das terapias também, um antepassado meu, que na realidade depois eu fui tomar consciência que era eu, recentemente eu tomei essa consciência, e na realidade era eu mesmo. Olha que interessante. E assim, então a família que a gente nasce também, provavelmente a gente já viveu outros papéis nessa descendência nossa, né, digamos assim, na nossa Nos antepassados, né? Antepassado, não estava vindo a palavra, nos antepassados nossos. Então, muita coisa que existe de trauma, por exemplo, eu fui ver que provavelmente os vários processos que geravam escassez e tudo mais, foi eu mesmo que criei lá no passado. E por isso que era eu que tinha que vir para liberar tudo isso de toda a ancestralidade. Porque foi um processo que eu mesmo startei lá atrás por erros que eu cometi. Então, então muitas vezes coisas que a gente está enfrentando aqui nessa vida agora, Cristo fala numas cartas lá para frente, que tipo, às vezes a pessoa nasce na cor negra, ela viveu da cor branca, e ela nasce na cor negra e está sofrendo preconceito aqui nessa vida. Mas provavelmente ela está sofrendo isso porque lá atrás ela foi uma das pessoas que mais teve preconceito com outras pessoas. Então ela está vindo aqui para limpar tudo isso, que era uma necessidade que a alma dela, que essa alma precisava, passar por tudo aquilo. A minha família, por parte de pai principalmente, eles sempre foram espíritas. Então, o que a Beth comentou, o que eu aprendi dentro desse processo, que assim, Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher quem é a família que nós vamos nos ligar, mas desde que esteja alinhado com o nosso processo de cura e evolução. Então, a nossa família precisa da nossa vida para ajudar na evolução deles, e nós precisamos deles para ajudar na nossa evolução. Sim. E sempre tem um da família que vem para quebrar ciclos. E geralmente é aquele que é o mais diferente, conhecido como o revoltado, né? Como antigamente se falava, a ovelha negra da família, né? Sim. Que ele vem para romper certos padrões de visão da família, do sistêmico da família, para que possa a família aprender com aquilo e ele aprender com a família, né? Sim. Então, assim, essa conexão eu sempre aprendi desde pequena. Você escolheu, Deus te permitiu esse livre-arbítrio, mas é porque você também precisa dessa evolução, né? E aí no consciente traz essa questão da criança, que hoje a gente vem trabalhando muito, né? Sim. A gente percebe aí muitas gerações, por exemplo, eu tenho 39 anos, da minha idade, se a gente trouxer para o lado escolar aí, que eu e a Beth somos professoras, muitos pais negam, não sabem impor limite para os filhos e dizer não, porque receberam isso, então acaba sendo uma criança adulta, né? Sim. Que não consegue pôr limites e regras para ajudar no aprendizado. Mas você tinha respondido. Muito obrigada, viu, Christian? Legal. E assim, para lembrar até por que Cristo fala muito aqui da criança, né? Porque tudo onde começa, se a gente for voltar lá na carta 1, Cristo fala, a criança nasce como a essência do divino. E aí, conforme ela vai crescendo, vai vindo as crenças, né? Vai vindo tudo que ela vê, tudo que ela observa, tudo que ela escuta, e vai começando a formar as correntes e as ataduras. Não sei se vocês lembram desse termo lá na carta 1, que são as correntes e as ataduras que vão entrando e vão aprisionando a criança naquilo, e a pessoa se torna um adulto preso até que ela resolve se arrepender, começa a entrar em todo um processo de cura e de libertação. E não é à toa que essas terapias, tudo isso está acontecendo agora, nessa fase, porque a gente está exatamente entrando nessa nova era. Então é uma oportunidade
única, porque a consciência, o planeta está se elevando. Então está vindo uma série de técnicas para ajudar a humanidade, e aquelas pessoas que estão se conectando com isso estão conseguindo se liberar para caminhar junto com o nosso planeta, né? Então é um momento único. Nunca tantas pessoas juntas do planeta tiveram essa oportunidade de fazer tudo isso juntas, né? Então é um momento único que a gente está vivendo aí, que é essa fase final de transição. Pode falar, Betinha. Ô, Christian, mais uma dúvida que me veio. Assim, a gente já é uma alma, né? A nossa alma vem, se conecta a essa nova vida, a esse corpo, e ela já traz todas as experiências que ela já viveu em outras épocas, em outras vidas, certo? Certo. E esse ego? O ego também já vem carregado de outras experiências? O ego ele se desenvolve com as crenças dessa vida, e ele acaba manifestando por essa conexão que tem com a alma, né? Ele acaba atraindo, ela tem a consciência de tudo isso, de todos esses processos, né? O nosso corpo, como a alma está ali, na realidade é uma coisa só, dividida em vários corpos. Mas como a alma, ela traz isso junto com ela, né? De todas essas vivências de vida passada. Então tá aqui. Só que a alma, na essência, ela sabe quem ela é. E enquanto... e os impulsos quando eles começam a ser formados, né? Quando eles começam a vir, eles vão começar a manifestar com as coisas dessa vida. Mas a alma já sabendo algumas coisas que ele vai passar, para poder exatamente fazer todo esse processo de cura dessas coisas que ela carrega. Entendi. E o desejo da alma, vai falar mais aqui, mas o desejo da alma é que a gente se liberte de tudo isso, né? Vai dar alguns exemplos aqui que vai dar para a gente entender melhor na continuação da leitura. Uhum. Christian, deixa eu só fazer um comentário que eu li esses dias. Não sei se vocês conhecem aquele espírita, o Divaldo Franco, que ele é muito, muito conhecido igual o Chico Xavier. Ele estava comentando num dos vídeos do centro espírita dele, que teve uma visita, o Papa Francisco, antes de falecer, ele fez uma reunião ecumênica e convidou várias representantes de religiões diferentes do mundo todo para uma reunião. E durante o cumprimento dele, que ele subiu para cumprimentar o Papa, ele falou que o Papa apertou a mão dele tão forte e não soltava, que ele ficou até com vergonha, porque tinha muitas pessoas para estar conversando com ele, e pessoas da política, tudo. E ele falou assim que ele conseguiu observar uma mensagem que ele tinha recebido, que quando Jesus Cristo convidou 200 espíritos de luz para voltar para esse planeta para ajudar nessa ascensão que nós estamos vivendo. E que essas pessoas teriam a questão de curar pela palavra, pela humildade, a representação de Cristo na Terra. E aí ele conseguiu reconhecer que o Papa Francisco era um desses 200, durante a mensagem espiritual que ele teve. E aí ele fala muito dessa questão da pureza da criança, que são pessoas que não perderam essa pureza da criança, que não foram dominados pelo ego. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso, eu achei muito interessante quando eu estava procurando algo sobre isso. Não, eu não cheguei, essa mensagem eu não cheguei a ver, não. Eu vi. Pode falar, Antônio. Eu vi essa mensagem e, inclusive, a última a encarnar desse grupo vai ser Joana de Ângeles, né? Que é a mentora de Divaldo Franco, né? Isso, que é a mentora dele. Nós sempre recebemos essas visitas, né? A humanidade sempre foi ajudada por seres mais elevados a avançar nos processos, né? Respondendo aquilo que você perguntou antes, Dani, a respeito de 2027, 2027 vai ser quando a ficha vai cair. Mas o processo já está acontecendo. Você vê que tem muitas pessoas que foram
criadas dentro de uma religião e essa religião não responde mais para a pessoa, os questionamentos que estão brotando dentro delas. E em contrapartida, as pessoas que são muito materialistas vão perceber que, ainda que consigam tudo que desejam materialmente, existe uma lacuna enorme lá dentro que a matéria não preencheu. Então, a gente já está caminhando nessa busca, mas a partir de 2027, isso vai estar claro, vai ser o ápice assim, das pessoas entenderem que o materialismo é importante para quem está vivendo aqui, óbvio que é, tanto quanto a dualidade, mas dali para frente a espiritualidade, a questão da essência, do ser, vai ter um outro valor. Mas a gente só vai entrar mesmo no processo de um planeta novo em 2057, né? Eu queria sugerir a vocês que buscassem no YouTube um programa Pinga Fogo, do Chico. Esse programa, é claro, né, medidas as proporções, o programa de maior audiência no Brasil em todos os tempos, pelo número de televisões e o número de pessoas assistindo. E lá ele fala coisas muito interessantes, muito interessantes. Você vê que o Chico tinha uma conexão rara, né? Conexão raríssima. Agora, sobre essa questão da gente vir com o ego ou crescer o ego em cada encarnação, o ego ele vem nas experiências que a gente vem continuamente de vida após vida. Só que a personalidade, ela é diferente. Por quê? Porque quando a pessoa vai encarnar, ela recebe, né, se ela não teve a segunda morte, os corpos da personalidade, né? Que é o corpo emocional e o corpo mental. Então, o que acontece? Esses corpos, eles são chamados corpos da personalidade. Mas o ego, ele vem sendo trabalhado desde lá de trás. Antônio, vai faltar um minutinho, a sala vai cair, tá? Tá bom. Você quer já trocar ou eu posso concluir? Tenta concluir, se cair a gente muda. Tá bom. Então, a gente percebe que a gente vai trabalhando e a gente vai se desenvolvendo, né? Não, Christian, pode fechar, porque de repente eu vou ultrapassar e falar muito. Vai. Pode mandar ver. Então, igual fala no livro, né? A gente vê lá que nós nascemos e vamos nos cobrindo com ataduras e correntes. Eu publiquei no nosso grupo há um tempo atrás, crianças em escola, eles colocavam 2 crianças sentadas lado a lado, uma merendeira no colo de cada uma fechada. E davam a ordem para as crianças abrirem a lancheira, né, merendeira. Dentro de uma das merendeiras, haviam 2 frutas. E na outra criança, na merendeira dela, não tinha nenhuma fruta. Aí, o que acontecia? A criança percebia que o amiguinho não tinha fruta, ela pegava e doava para ele. Se fosse o ego falando, eram as 2 dela, né? Isso, e a gente vê que a criança tem essa ela não está coberta pelas ataduras e as correntes ainda. É no decorrer da vida, com os exemplos, com o acolhimento, com o amor, né, com o zelo, ou a falta dele, que é infelizmente mais comum, é que as pessoas vão se tornando, né, cada vez mais controladas pelo ego, pela mente. Muito bom, muito bom. Ah. Gente, vamos ler a segunda parte agora. Eu acho que a terceira a gente não vai conseguir, dependendo de como for a discussão, mas não tem, se não der a terceira também não tem problema. O bom é essa segunda é diretamente relacionada a esse assunto, vai até ajudar a responder a pergunta da Beth. Vamos lá então? Bora lá. Cristian, só retoma para mim, porque eu fico com as folhas soltas aqui, aí às vezes eu me perco. Espera aí que o meu livro não tem página. Você está com o PDF, né? Eu estou no É o PDF. PDF, então é na 135, é no primeiro parágrafo inteiro ali, no para descrever melhor Tá a bom. realidade da alma.
Ah, eu tinha até marcado aqui, achei. Vamos lá então? Sim. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos. Quem quiser ir fazendo, pode ir fazendo aí, né? O exercício. Para descrever melhor a realidade da alma e do ego, quero que você junte as mãos com as pontas dos dedos tocando as pontas dos dedos e os punhos juntos, deixando um espaço entre as mãos em forma de concha. As mãos representam a concha da consciência humana de uma pessoa, o ego. O espaço entre as mãos representa corretamente a alma, nascida da consciência Pai, Mãe e Vida, no momento de sua concepção. Enquanto para os sentidos humanos isso aparenta ser nada, isto é, na realidade, uma ramificação da totalidade e da integridade da consciência divina, da qual todas as coisas criadas se originam. Suas mãos, com o espaço do meio, representam o eu. Suas mãos, direita e esquerda, representam duas potentes forças do impulso magnético do ego. Elas representam as forças de ligação e rejeição, mas ao mesmo tempo elas são a representação das energias físicas que a ciência conhece como magnetismo, ligação e repulsão. Agora, a partir de sua mão esquerda, dobre a mão direita fechando-a e visualize que a utiliza para conseguir o que quer da vida. Ela representa também o que sua consciência humana percebe como uma atitude ambiciosa perante a vida. Concentre-se neste exercício e observe que sua mão direita representa a força magnética da natureza, o vínculo, a atração, a gravidade evidente em toda a natureza. É a fonte de todo querer e desejar. É o impulso magnético que está sempre direcionado para conseguir o que seja necessário ou muito desejado e prazeroso na vida. Esse impulso magnético tem a intenção espiritual de ser dirigido para os propósitos edificantes, ganhando, sustentando, construindo e alcançando. Se não houvesse outras pessoas ou criaturas vivas no mundo, o impulso magnético poderia ter pleno domínio em uma personalidade e não causaria nenhum dano. É somente quando se tem que levar em consideração as outras pessoas, outros seres vivos, ou suas posses, ou os seres queridos de outros, que o incontrolado impulso magnético que atrai, liga, agarra e retém se torna uma doença da personalidade se não está equilibrado com as necessidades de todos os outros seres vivos. Agora retorne suas mãos à posição original, formando uma concha com a mão esquerda. Então leve sua mão esquerda para trás e visualize que ela representa o impulso magnético de repelir, empurrar, esbofetear ou defender-se de qualquer invasão não autorizada de sua propriedade ou posses, ou qualquer ataque sobre sua pessoa, família ou trabalho. Esta mão esquerda representa o impulso magnético de rejeição, cuja intenção espiritual é a de assegurar privacidade e segurança em sua vida. É uma arma legítima quando sua sobrevivência física ou emocional está em jogo, contanto que você sempre se lembre de que cada ação sua é um padrão eletromagnético de atividade, atração e repulsão em consciência que repercute e no final se exterioriza na forma de um ataque similar sobre si mesmo. O aborrecimento pode vir sob a forma de uma crítica por parte de seus pais, professores ou chefe, e as palavras de autodefesa que afloram a sua mente e saem de sua boca são palavras do ego completamente motivadas pela autodefesa, expressando o impulso magnético de repulsão e rejeição. E quando suas palavras egóicas de ataque se incendeiam num discurso irado, assim também o ego de seu rival é igualmente ameaçado e surge dele ou dela palavras de autodefesa contra você. O que pode ter começado como uma ação adulta necessária, apontando algum erro e uma maneira melhor de atuar, frequentemente é entendida por um ego sensível e autocentrado como um ataque pessoal. O que deveria ter sido um instante de crescimento, transformou-se em um tempo de conflito, raiva, possíveis lágrimas, ressentimento contínuo e muita hostilidade. Em situações como essas, inesperadas, rápidas e desnecessárias, se gera um conflito na mente, expressado em palavras, mesmo em ações, que se perpetua através do ressentimento e do ódio. Lembre-se de que cada atividade mental, o pensamento e as reações emocionais de atração e repulsão são todas energias criativas da consciência. Essas energias da consciência criam as formas desagradáveis que repercutem, desenvolvem a direção do caráter,
e afetam os relacionamentos em geral e o meio ambiente. E elas reduzem a vitalidade do corpo, conduzindo diretamente a uma sensação de mal-estar físico, a uma infecção viral ou a uma doença crônica. Quando é atacado de algum modo, o caminho mais elevado, um caminho unicamente de repercussões construtivas, é o de recordar que você pode chamar instantaneamente a consciência divina, da qual receberá imediata proteção em qualquer eventualidade. Todavia, isso só é possível se você puder ir além do impulso magnético de resistência do ego, com a perfeita segurança de que a consciência divina atende cada uma de suas necessidades. Agora volte sua mão esquerda para sua posição original junto à mão direita. Perceba que durante o exercício, o espaço entre as mãos permaneceu espaço. Ele não esteve envolvido em nenhuma atividade de suas mãos. E assim é com sua alma, quando seu ego está ocupado, segundo após segundo, sempre para sempre em alerta para realizar as suas necessidades e para defender você de qualquer aborrecimento. A consciência divina de sua alma fica oculta, ainda que esteja sempre em seu interior. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que estava dentro de cada um, e assim é a sua alma. É a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. E a gente vai parar a leitura agora aqui. Quer falar alguma coisa, Antônio? Não. É que essa forma como coloca, né? Quando a gente tem nossos argumentos atacados de uma forma não polida, né? De imediato o cérebro reptiliano acende, né? Ataque ou fuga, né? E a gente já parte para cima e vai. A gente não tem, como o Cristo está pedindo, né? O hábito de se conectar no momento de extrema tensão, né? Nós precisamos aprender isso. Betinha, respondeu sua pergunta? Ajudou? Sim. Ficou mais claro agora. Deu para compreender a ação de cada Deu. dos impulsos e do... É tudo... Na realidade, a nossa personalidade é tudo. É toda essa junção, que inclui mente, inclui as emoções, inclui pensamentos, inclui tudo, né? E a alma fica ali, quietinha, aqui no meio, é espaço. A alma está em perfeito equilíbrio. A nossa alma, ela é a nossa representação divina. E quando a gente voltar, se a gente voltar lá na carta 5, o que o todo é? O que Deus é, né? O que o universo é? Ele é o masculino e o feminino em perfeito equilíbrio. É o eletromagnetismo. A nossa alma é isso. É quem nós somos em essência. Então, por isso que ele fala, você tira a mão direita para fazer para buscar o que a gente quer. Ou coloca a mão esquerda, direita ou a esquerda, bom. Você coloca a mão esquerda para conseguir o que a gente quer. E a mão direita para nos proteger. O espaço está ali. O espaço não se envolve nisso. E aí é até legal para a gente pegar como uma representação de Deus. Para Deus tudo é. Para Deus não existe o bom e não existe o ruim. Por quê? Porque isso tudo está manifestado em nós, seres vivos. O que é bom e o que é ruim vem com esses impulsos magnéticos que estão aqui para nos proteger e para conseguir o que a gente quer. Não só para proteger, mas também para conseguir o que a gente quer. Né? Como ele fala, são impulsos edificantes para conseguir tudo o que a gente quer. O problema é quando a gente tem que levar os outros em consideração. Que aí a gente muitas vezes acaba magoando alguém, ou quando a gente quer conquistar alguma coisa. Isso é muito comum ver no relacionamento homem e mulher. Às vezes um homem quer conquistar uma mulher ou uma mulher quer conquistar um homem. Só que essa mulher tem outra pessoa junto com ela e muitas vezes a pessoa nem olha o que está acontecendo e acaba causando uma série de ressentimentos na outra pessoa envolvida, né? Então, por isso que ele fala, se não houvesse outros seres, seria perfeito. A gente estaria aqui manifestando a nossa essência
e com o nosso ego aqui manifestando tudo o que ele quer, para conseguir o que quer, para se defender, mas sem magoar ninguém. O duro é quando a gente tem as outras pessoas e aí acaba criando os impulsos de ação e reação, que é o que na realidade é necessário, porque é a partir disso que a gente evolui e que a gente consegue experienciar todos os lados, né? Todas as facetas do eu divino. Vocês me ouviram? E é interessante, né? Sim, e é interessante, né? A gente realmente precisa das pessoas para que nós nos aprimoremos, né? Porque se não tivesse os outros, a gente ia ser o que a gente é, ponto, né? Mas, de fato, às vezes a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa é a pedra no meu sapato, né? Mas, na verdade, é a pessoa ideal que a gente precisa para lapidar aquilo que a gente tem para lapidar, né? E a gente devia ser grato por aquela pessoa difícil na nossa vida, né? E nem sempre isso acontece. Perfeita colocação. É lembrar assim, o que seria muitas pessoas só vão dar valor para a saúde quando perde ela. Então a doença vem como uma forma da gente valorizar a saúde, né? A gente só valoriza muitas vezes o que a gente tem quando a gente não tem. E esse equilíbrio, e é esse ponto do que você colocou, né? Quando a gente olha na outra pessoa uma qualidade, né, ou uma característica, na realidade é aquilo que a gente precisa olhar. Se alguém te incomoda muito, provavelmente é porque ela tem alguma característica que você tem dentro de você. E ela só está manifestando aquilo. E você precisa aceitar, entender e curar. E quando você aceita e percebe que aquilo está dentro de você, você começa a olhar aquele semelhante como como você onde começa a aparecer o famoso amor incondicional, porque você percebe que aquilo é só uma faceta que também existe dentro de você. Sim. Nossa, e eu acho assim, né, como a questão do conhecimento e da consciência das coisas reflete na nossa vida familiar, no nosso trabalho, né? Eu tenho percebido muitas mudanças nas minhas atitudes em sala de aula desde que eu comecei as terapias com a Lê, né? E desde que eu venho, assim, me aprofundando mais nessa busca, porque eu acho que eu tinha uma postura muito rígida, muito diferente do que eu tenho hoje, né? E isso é muito, muito bacana. Sim. Né? E você percebe que até as crianças mudam o comportamento. Sim. E saber, né, que a gente está sujeito, né, e graças a Deus, a modificações muito valiosas, assim, com esse conhecimento, né, que vem chegando e que vem nos transformando dia a dia, né? Mas é possível a gente perceber as nossas mudanças. Muito bom, Beth. Obrigado pela contribuição, foi valiosíssima. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Esse exercício ajudou a esclarecer a questão do ego e da alma? Marcinha deu um joinha. Ufa, já ia perguntar se vocês estão me escutando, porque quando vem fica um silêncio, minha dúvida é se vocês estão me ouvindo. Alguém quer comentar alguma coisa mais? Antônio? Marcinha, que está quietinha ainda. Marleide e João, que estão quietinhos. Patrícia. Marcinha, pode falar. Oi, Cris. Então, hoje, assim, eu achei até interessante. Eu estou meio na teoria e na prática com as lições de hoje, sabe?
com relação à criança, eu achei interessante o ego já ser desde o nascimento, né? Então, como eu estou convivendo com uma criança diariamente, praticamente de 2 anos e 5 meses, então eu vejo isso, né? Tudo que ela quer mesmo, as birras, né? E eu, assim, teoricamente só, né? Eu tento ajudar e tento ir pelo lado do amor mesmo, porque os pais hoje em dia, assim, dessa geração de 30 anos, eles só pensam em trabalho, né? Tanto pai quanto mãe. E, assim, a criança, ela precisa ter uma rede de apoio, os pais precisam ter uma rede de apoio para olhar a criança, seja babá, ou seja, né? E aí fica difícil para a criança, né? Algumas coisas. E hoje aconteceu até um problema na escola lá, que tem uma criança da condição autista, quer dizer, eles acham que é autista, e já é umas 3, 4 vezes que ela briga com a minha sobrinha. E a professora foi me explicar que foi porque ela já explicou para todas as crianças que essa criança não gosta que pegue o brinquedo dela, né? Então eu fico pensando, mas todas as crianças também querem, né? Cada um quer. Então ela saiu, eu estava tentando explicar para uma criança de 2 anos e 5 meses, né? Mas por que você queria o brinquedo? E ela não quis papo comigo. Ela não quis tocar no assunto do porque o amiguinho unhou ela, né? Eu falei, não, mas por que ele fez isso? Você deixa o brinquedinho com ele e tal, né? Explicando. Então, assim, e eu já tinha lido as cartas, né? E agora que eu entrei e você estava lendo isso, eu falei, nossa, olha, não tinha ligado, não tinha feito essa sincronicidade ainda. E comecei a reparar, realmente, a mãe dela foi uma pessoa muito tranquila, uma criança muito tranquila. E ela é o oposto da mãe, ela tem uma personalidade forte, assim, ela faz birras, ela quer, né? E eu acho isso ótimo. Eu acho que isso tem que ser, né? Mas tem que ser moldado, então depende dos pais e de quem, né? E a outra sincronicidade que eu achei foi nessa parte aqui do ego, né? Do que a gente fala, né? Que você explicou aí agora. Eu entrei num embate hoje, numa situação, e assim, eu percebi que o meu ego ia entrar em ação. Porque a da pessoa já tinha entrado. E a pessoa começou a falar, eu percebi e falei, então fala você primeiro e depois eu vou falar. Mas eu já estava assim, com aquele negócio no estômago, como a Beth falou, a gente tendo consciência, a gente vai se doutrinando. E eu falei, daí eu deixei a pessoa, falei assim, agora eu posso falar? Eu falei, por favor, deixa eu falar, porque senão a gente não vai conseguir ter um diálogo. E era bobeira, tá? Bobeira, coisa familiar, bem bobeira mesmo. Mas eu percebi, falei, meu Deus, eu ainda falei assim, olha, eu ainda falei para a pessoa, olha, eu estou tentando melhorar como pessoa. Só que é uma coisa também está bem longe, assim, do que eu estou aprendendo, do que eu estou querendo aprender, né? Eu falei, eu estou querendo melhorar, mas às vezes é difícil. Mas assim, eu tive consciência na hora, mas assim, antes de eu ter consciência, eu vi que o meu ego foi para cima. Daí eu pensei, calma, deixei, expus a minha situação, falei, tá bom, olha, assim, e foi tudo bem. Então, assim, foi assim, uma sincronicidade com as cartas que eu fiquei assim, admirada. E é a que a Beth falou, a gente vai colocando em prática e vai aparecendo, e essas pessoas realmente são para nos testar, eu acho. Márcia, até fiquei dando risada, porque você deu a diz que Cristo na carta 9 nos ensina como discutir, né? E fala dos benefícios do riso. Ai, que bom! E você falou... Eu não cheguei na carta 9 o ano passado, então eu vou aprender. Ah, que bom! Você deu a descrição muito boa de como ele nos ensina a discutir. Não vou entrar em detalhes aqui, mas isso de deixar o outro falar primeiro para depois você falar, isso é bem bacana. E assim, você falou um detalhe que até para colocar aqui. A criança autista, ela é pura. Ela está totalmente conectada com o eu divino dela. Ela é uma criança pura, porque ela vive no mundo dela. Eu ia fazer essa pergunta para você. Ela vive no mundo dela. Autista. Ela vive no mundo dela. Ela não se contamina com as crenças em volta dela, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave assim.
Mas normalmente a criança autismo, ela é uma criança que ela não compreende o mundo externo, então ela se fecha no mundo dela. Então, aí tem uma frase que a gente leu agora que mostra exatamente a discussão da tua sobrinha, filhada, não sei se é sobrinha, filhada, desculpa, não me recordei, com a outra criança. É necessário que os pais e os mestres sinalizem à criança muito claramente que as outras pessoas do mundo também têm necessidades, seus direitos sobre suas posses, seus desejos de paz e prazer. Ninguém, criança ou adulto, tem o direito de perturbar outra pessoa com a finalidade de obter a sua própria satisfação. Então a tua sobrinha cria a posse que é daquela criança autista, e a criança autista está na posse dela, é um direito dela, e ela usou o ego dela para defender isso, o direito dela. Então ela está totalmente no ego, simplesmente defendendo a coisa dela. Uma criança autista, normalmente ela não vai pegar o que é dos outros, ela se atém ao mundo dela. Então uma Sim, coisa muito bacana da gente reparar nesse lado da criança autista. Sem saber isso, nessa proporção que você está falando, eu tentei explicar para a minha sobrinha, né? Falou, olha, quando ele pegar, deixa, vai pegar outro, né? E aí a mãe dela chegou, eu expliquei para a mãe e falei, olha, você tem que entender que é uma criança autista. Então, se você for conversar com a diretora, você tem que ser maleável e ver o que pode ser feito para não ser só sua filha que apanha, ou então se é ela que só vai, precisa descobrir isso, né? Porque realmente a criança autista precisa de mais atenção, né? Muito bom, Marcinha, muito bem colocado. Quem mais quer colocar alguma coisinha sobre o que a gente leu? Marleide, João, que estão quietinho, Patrícia. Ó, se ninguém colocar nada, a gente pode ler o próximo. Tem 35 minutos. A gente pode ler o próximo trecho que iria ler hoje. E depende como for, se não der pra gente, se for aprofundar muito, aí a gente pode continuar na semana que vem. O que vocês querem fazer? Dessa parte que a gente leu, tá tudo ok? Ou alguém quer ainda falar mais alguma coisa ou perguntar alguma coisa, ou ficou bem encaixado tudo? Eu quero falar, pode? Pode, claro, Antônio, pode falar. Você começa a perceber como que o grupo, como que é interessante, né, as coisas. A Marcinha falando que estava conversando com uma pessoa, começaram a ter uma conversa mais inflamada, e ela se lembrou dessa conexão, né, com o pai, e conseguiu manter um pouco mais a calma e deixou a pessoa falar primeiro, né? Você se lembra lá do frentista, com os R$40 em crédito e no cartão e o restante em dinheiro? Christian? Não entendi, fala de novo, Antônio. A Marcinha, ela teve uma experiência onde foi possível aplicar o controle e a busca pela conexão com uma parte mais elevada dela, certo, né? Uma discussão. Da mesma forma, você, há um tempo atrás, foi abastecer o seu veículo. Lembrei. E o frentista, você teve que passar pelo mesmo processo, sim, né? Você manteve a calma, se conectou com a parte mais elevada e fez. Eu estou tendo muita sincronicidade desde aquele dia em que nós começamos a tratar do campo eletromagnético. Eu estou bem impressionado com isso pela quantidade de material que chegou. E, mais interessante, como eu não estou conseguindo ler, o material que chegou veio em áudio. Eu fiquei mais impressionado ainda. Mas eu penso que é por aí. A gente precisa ir colocando em prática todos esses valiosos conhecimentos, né, que Cristo está passando nas cartas. Dia a dia, aos poucos, né? Perfeito, é isso mesmo.
eu comentei com a Lê, com a minha esposa, né, venho comentando com ela, né? Que essas cartas Sim. aqui, parece que a leitura da semana eu vou vivenciando ela no dia a dia. Meio que parece que aparecem situações que me conectam com a parte que a gente está lendo, sabe? Sim. De atração mesmo, né? Então é muito Sim. bacana essa sincronicidade que está acontecendo. Ô, Christian, eu sinto exatamente isso que você falou. Sim, Tem alguma coisa que acontece que chama na hora a gente para os textos que nós estamos estudando aqui. É muito interessante. sim. E assim, por exemplo, Eu também estou nesse grupo aí de sincronismos, viu, gente? Porque tá muito estranho, tá tudo muito assim parecido. Ontem eu fui numa palestra também na Casa Espírita, tinha uma psicóloga lá e ela falou coisas que se encaixavam no nosso estudo. Assim, eu estou achando assim isso o máximo. e a gente vai ter Eu também. essa carta aqui, ele trata exatamente da purificação da consciência, né? Que a gente limpar nossas crenças e se conectar ao eu divino, que Cristo passa até o exercício da purificação da consciência, que a gente vai fazer aqui, né? Vai ser daqui umas 2 semanas, né? E, nossa, o que eu estou vendo, lendo e ouvindo sobre reprogramação mental, falando na internet é impressionante. Se vocês se conectarem com isso. E aí a minha esposa, e foi coincidência mesmo, ela vai fazer um workshop de reprogramação mental nesse mês. Eu falei, meu Deus, Olha só. tudo parece que está vindo como um encaixe, né, perfeito, né? Tanto que o pessoal daqui, a Marcinha, a Rafa e a Beth, talvez vão participar. Mas se alguém quiser vir daí, pode vir também. Mas eu até brinquei quando falei, meu Deus, vai ser tudo junto, porque vai estar tendo a reprogramação que está vindo pela meditação da consciência crística, e vai vir um outro que também vai levantar vertentes, né, muito parecidas, que na verdade é tudo a mesma coisa, né? Então vai vir uma cura muito grande. Então todo mundo que e o planeta está passando por essa fase, né, de cura muito forte. Então esse mês, e eu falei para vocês do chamado que eu tive há cerca de um mês atrás, né, que era para chamar pessoas para se conectar, que realmente ia ser muito profundo, e está realmente sendo, né? Quem está levando isso, eu pelo menos com os meus processos, o que está aparecendo de vídeos relacionados aos temas que eu estou mais buscando, está sendo impressionante, para poder buscar a essência final essa limpeza do subconsciente que a gente precisa fazer mesmo, né? Para se conectar com o nosso eu divino. E o Antônio falou do portal 7 do 7, né, Antônio? É quando olha a sincronicidade. Nós vamos estar lendo a carta 8, provavelmente. A carta 8 fala da morte do ego, meu amigo. Não é coincidência, é sincronicidade. E, inclusive, Christian, aquele áudio que eu enviei para você e publiquei no grupo, o da tia? você viu como que... Hã? O da tia, né? Isso, tia, isso. Vocês perceberam como que ele se encaixa no nosso estudo de uma forma incrível? Tem outros áudios, né? Eu pedi a você para colocar um outro depois. Sim. Vou mandar para o pessoal. Mas é porque ele se encaixa, ele complementa, ele está exatamente ali naquela mesma onda, né? Naquela mesma frequência ali do que nós estamos estudando. Eu achei muito interessante. E tem chegado outros vídeos. Né? Tem chegado outros vídeos que estão relacionados ao que nós estamos estudando aqui. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente tem 28 minutos. Você acha que vamos para as considerações finais, ou vocês querem que vamos ler essa outra parte? Por mim pode ler. Pode ler? Por mim. Por mim, sim. Agora é o grupo. Manda um joinha, se tudo ok. Beth, João, Marcinha.
Legal, então vamos, Patrícia, Rafa, ok. Então vamos lá, é um trecho bem curtinho, tá? Que eu não quero aprofundar, que a gente vai aprofundar nesse mesmo assunto na semana que vem, mas tem uma partezinha que dá pra gente já ter uma boa introdução, que já vai ajudar a clarear mais coisas ainda para vocês. Para nós, né? Para nós todos. Então vamos lá, vou reler o último parágrafo. Quando estive na terra, falava com as pessoas sobre o reino dos céus. Eu disse que ele estava dentro de cada um, e assim é a sua alma. É a morada do equilíbrio da consciência divina que deu para você o ser como futuro homem ou mulher. Desejo muito poder depositar em sua mente uma visão mais ampla de sua fonte do ser, para que você possa perceber com um pouco mais de clareza o seu começo, de onde você veio. Você também deve compreender que sempre que pronuncio uma palavra para descrever aquele que verdadeiramente não é conhecível, eu mesmo estou nas mais altas frequências infinitesimais de vibração, no limite do grande equilíbrio universal, de onde todas as coisas retiram o seu ser e sua forma. Se eu falar de uma montanha, uma imagem virá à sua mente, porém você não conhecerá a imensidão de sua estrutura, a resistência de sua rocha, os seus barrancos, picos e cavernas, a neve que cobre a cada inverno, as cascatas caindo em mananciais quando se derretem as geleiras. Para que você tenha um vislumbre da grandeza da montanha, eu teria que entrar em uma descrição detalhada de cada canto e recanto. E mesmo depois da explicação verbal mais detalhada, você teria somente uma imagem mental para sua inspiração. Você ainda não conheceria a montanha. Se eu falar de um furacão, posso trazer à sua mente a imagem das árvores dobrando-se em direção à terra, arqueadas pelos fortes ventos, os muros desmoronando, as vigas quebrando, os ladrilhos e telhados voando, janelas destroçadas, carros virados e grandes árvores arrancadas. Porém, até que o tenha experimentado pessoalmente, você nunca conhecerá a força e o ruído daquele vento, o estrondo da alvenaria caindo e o terror que aquilo gera no coração das pessoas que têm de suportá-lo. E assim é quando tento descrever para você aquele que deu o ser a toda a criação. Você pode apenas imaginar, mas não pode saber. Você começará a ter alguma ideia do que tento explicar somente depois de ter experimentado por si mesmo tudo o que eu disse a respeito. Portanto, não deixe que ninguém que tenha lido minhas cartas discuta com quem quer que seja, ou negue a verdade do que estou ensinando, ou rejeite as minhas palavras, pois eu digo verdadeiramente que vocês não podem conhecer plenamente aquilo que ainda não experimentaram. Apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência e na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso, a consciência divina. Talvez você se pergunte qual é a diferença entre consciência universal e a consciência divina. A consciência universal é o reino universal do espaço, onde ninguém pode entrar ou acessar, uma vez que ele permanece em um estado de equilíbrio e de energia autônoma. A consciência divina é a reunião dos impulsos originais dentro da consciência universal que foram liberados para converter-se na atividade e na substância da criação no momento do impulso do Big Bang. Impulsos se dividiram na explosão e então se reuniram no estado de mútua retenção. Estavam destinados a trabalhar para sempre no reino criado, separadamente, se manifestando como energias, ou em conjunto retidos em equilíbrio. É somente nesse reino da consciência divina que a ciência pode penetrar. Vamos parar aqui, porque depois vai aprofundar isso daí dos impulsos. E eu acho que é só essa introdução que é bom a gente ficar com ela hoje. Senão vai ter que ler muito mais coisa aqui. Então vamos lá. Mas essa Pode falar, Antônio. Essa parte, ainda que tenha sido curtinha, ela tem aí umas informações de grandeza impressionante, né? Porque ela diz que a gente só pode entender aquilo que a gente vivenciou, né? Experimentou. Isso nessa vida, né? Sim. E porque nós estamos, de certa forma, bloqueados aí com o nosso inconsciente e o subconsciente.
Mas é fascinante, né? Porque ele começou ali fazendo uma visualização criativa. Eu já estava vendo a montanha, os passarinhos, a neve lá em cima, tudo. Estava lá na frente já. Ele falou que eu não vou poder conhecer essa montanha. Aí eu fiquei triste. Mas é isso mesmo. E é quando a gente fala de Deus, né? A gente pode. É o que ele fala, ele vai dar uma descrição de Deus aqui, né? Mas é o que ele fala, a gente só vai conhecer verdadeiramente quando a gente tiver esse acesso. E mesmo assim, mas a gente pode, por enquanto, a gente pode entender com a explicação dele, mas não consegue vivenciar esse ponto Sim. que ele colocou. Uhum. Entendi. E a gente só vai ter esse acesso quando persistir. Esse que é o ponto que é legal a gente pegar. Quando persistir, que aí vem a questão da Rafa, quando ele estava falando lá no comecinho da dificuldade da meditação, né? Quando persistir com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência, que é exatamente o tema que nós estamos lendo, e na oração fervorosa pedindo iluminação. E no final a gente vai obter vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo que a criação mesma pode dar acesso, que é a consciência divina. Né? E por que é o que a criação pode dar acesso? Porque a consciência universal a gente não vai ter acesso aqui. Né? A gente não pode entrar nela, senão a gente se desfaz. Estamos individualizados. Exatamente. Mesmo Jesus fala que mesmo ele, aqui ele coloca que ele chega perto, mas ele não pode acessar. Porque se ele acessa, ele também se desintegra. Sim. Christian. Pode falar. Alô? Pode falar. Qual é a carta onde ele descreve, ele ensina a meditação? 8. Carta 8? Pois é. As pessoas que já meditam, né, que já fazem, conseguem chegar naquele ponto de neutralidade, eu acho interessante que Cristo sempre está falando da meditação, né? Sim. Sempre está falando da meditação. Eu queria sugerir às pessoas que fazem meditação, quando estiverem meditando, chegarem no ponto zero, né, que é aquele momento que você realmente fica tudo no silêncio, e dali façam uma oração. E depois prestem atenção na força que essa oração vai ter, na vibração que ela vai causar no seu corpo. Se você estiver sentindo o corpo ainda, né? Se não estiver, preste atenção em como que isso é forte. É uma coisa muito impressionante, porque, de certa forma, você está no estado alterado de consciência e você está livre de uma série de influências, né? Principalmente da mente, né? Que te atrapalha, na maioria das vezes, a entrar numa conexão. Façam. Eu entendo perfeitamente por que Cristo sempre nos convida à prática da meditação e da oração. É bem legal que você está colocando, Antônio, quando ele nos ensina da meditação aqui na carta a Cristo, ele fala exatamente isso, para a gente silenciar. E quando a gente silencia, uma coisa que ele fala é assim, procura silenciar. É natural que vai vir pensamentos do dia a dia, é normal vir. Sempre que vier pensamento da rotina, você retoma a consciência e começa a falar na sua consciência. Consciência divina, Pai, Mãe, Vida. Consciência divina, Pai, Mãe, Vida. Olha só. Para ir silenciando e você se conectar com o que você quer. O que nós queremos nos conectar com quem? Com o Criador, com a consciência divina. Então, sempre que vier pensamento, procura recitando essas palavras, consciência divina, Pai, Mãe, Vida, até você silenciar de novo e vai. Quando silenciar, se vier pensamento, recita de novo as palavras até você ir silenciando. E quando chega no silêncio, ele fala para fazer a oração, por isso que eu falei, a oração que ele ensina aqui nas cartas. Essa oração que eu falo no início, ela está lá na carta 8. Se vocês procurarem o capítulo Meditação, tem lá essa oração que eu faço para vocês. Vocês podem até ler, não tem problema nenhum vocês anteciparem essa leitura,
até para vocês começarem a pegar essas dicas que Cristo dá aqui nas cartas para meditação. E aí, tanto que quando ele falava muito de meditação, eu falei, como que eu vou meditar? Onde eu acho... Ele fala da oração, né? Eu comecei a procurar, quando eu estava lendo o livro, lá no comecinho. E aí eu achei a oração e eu decorei a oração. Eu imprimi a folha da oração, deixei comigo, e aí eu sempre lia ela até decorar. E aí a hora que eu decorei, no momento que eu entrava em silêncio, eu lia a oração. Eu visualizava a oração, e o poder que ela vai criando dentro de você é muito forte. Você vai entrando na energia da palavra e vai fazendo cada vez um sentido mais forte. E essa oração, não sei se vocês pegaram a essência dela, eles falam exatamente do nosso caminho de iluminação, e o ponto final é quando a gente escuta o Criador. Então ela passa por todo um processo de conscientização com a consciência divina, qual que é todo o nosso processo para a gente criar força do que a gente é capaz de acessar, e no final é escutar Deus, né? E quando a gente entra, tanto que as minhas experiências que eu tive, que eu comentei com vocês, as poucas vezes que eu escutei, foi quando eu entrei num silêncio profundo, né? E é exatamente quando a gente escuta aquilo, é quando a gente tem um pequeno vislumbre, um pequeno acesso da consciência divina, né? Então é um momento de silêncio absoluto. Mas foi lendo aqui. E o que o Antônio, eu quis falar isso porque o que o Antônio falou foi perfeito. É isso mesmo. O poder que a oração tem quando você entra em silêncio é fantástico. Você sabe que eu não antecipo os textos, né? Sim. Essa semana agora, por exemplo, na hora que você publicar o áudio do nosso grupo, eu vou estudar esse áudio até o próximo encontro. Eu não tinha ideia de que ele falava disso, que você entra num ponto de silêncio e dali faz a oração. Eu já experimentei isso, e a sensação é bem interessante, é indescritível. Eu acho que quem praticar uma vez vai repetir todos os dias. Perfeito, muito, muito bom. Aí você escuta até você entra em silêncio e você escuta o áudio que a gente grava aqui, né? Sim, no meu dia a dia eu faço a meditação. Na hora que eu estou já com o estado alterado, eu coloco o nosso estudo do dia, né? E assim, em muitos casos eu dou pause, sabe? Porque eu quero refletir a respeito de um determinado trecho. Isso não vai, se você fizer de forma gentil, isso não vai mudar o seu estado de consciência. Você vai continuar num estado bem elevado. O que pode alterar o seu estado é um barulho gigantesco, né? Uma coisa que seja muito abrupta. Mas se você mantiver a tranquilidade, a quietude, né? E o silêncio, você pode ir mudando o nosso áudio, voltando, ouvindo outra vez e fazendo as reflexões em cima dele, sem ter prejuízo nenhum na sua quietude ou no seu silêncio interior. Uma vez que a mente entra em estado alfa, você pode até abrir o olho e continuar caminhando, que se você mantiver um silêncio, não tiver nada que altere o seu estado, você se mantém nesse estado alfa, né? Exato. É o estado que os terapeutas que trabalham com integridade, eles se mantêm quando estão fazendo todos os seus trabalhos energéticos, espirituais, seja lá qual seja o trabalho, né? Porque ele entra no estado de escuta, né? Ele faz a conexão, né? É muito interessante. Muito bom. Muito bom. Gente, agora esse trecho que eu li, eu quis ler porque era bacana, mas ele faz parte de um trecho mais longo também. Mas eu acho legal para vocês entrarem já numa reflexão dele, porque essa mensagem eu queria passar para vocês, essa final que eu passei do nosso trabalho diário mais uma vez, né? Que eu passei, né? Que Cristo passa aqui, essa de apenas aqueles que me seguirem com aceitação e fé na meditação diária, na purificação da consciência, na oração fervorosa, pedindo iluminação, no final obterão vislumbres cada vez mais profundos e, portanto, experiências daquilo a que a criação mesma pode dar acesso à consciência divina. E daqui a semana que vem a gente vai aprofundar esse assunto.
e daqui a umas 3 semanas já vai entrar no... 3 semanas, 3 segundas-feiras a gente já vai entrar no assunto da purificação da consciência. Se vocês conseguirem entrar na meditação, no dia da purificação da consciência, dessa vez eu vou fazer uma coisa que eu não fiz no grupo passado, que vai ser um dia separado para o exercício, né? Para a gente entrar em meditação mesmo. Vai ser 45 minutos a 50 minutos de reprogramação mental mesmo, também que a gente vai fazer baseado na... Reprogramação mental é a tradução que eu faço da purificação da consciência, é a mesma coisa. Então vai ser vai ser baseado nas cartas, o exercício que Cristo nos dá, feito com a música e feito para entrar em consciência. Então, se vocês conseguirem praticar um pouco mais a meditação nessas 3 semanas aí no dia a dia de vocês, vai ser muito legal, porque vocês entrando nesse estado alfa, o exercício vai ser muito forte para vocês e para todos nós, né, que vamos estar participando. Então, quem conseguir vai ser muito bacana. O Antônio deu uma dica aí fabulosa de às vezes, se você ainda não tem a oração decorada, pega o áudio do trecho da oração e coloca ele na hora que vocês entrarem em silêncio e coloca ele para fazer até que vocês decorem e consigam fazer a oração, né? E assim, pode ser qualquer oração, né? Cristo fala nas cartas que essa oração nos conecta com a consciência crística, né? Com toda essa egrégora. Então você chama a presença de toda essa egrégora da consciência crística. Então eu sempre acabo usando ela para minha conexão. Então, mas fiquem à vontade, qualquer conexão que te leve pro divino, ela é válida nesse momento quando você está em silêncio, como o Antônio falou. Ok, gente? Ok. Temos 10 minutos. Alguém quer fazer alguns comentários finais? Ou vamos partir para a nossa meditação? Então eu vou chamar um por um e aí senão a gente parte para a nossa final. João, tudo ok? Quer comentar alguma coisinha? Tudo tranquilo. Eu estou só corujando e aprendendo cada dia mais. Ok. E muito obrigado pela presença e por estar aí contribuindo energeticamente. É uma contribuição espetacular. Também. Antônio? Igual eu comentei nos áudios lá daquela questão da respiração lá no nosso grupo, eu queria lembrar a todo mundo que quem for praticar a meditação, que primeiro faça a sua proteção, tá? Seja uma proteção com um círculo de energia, seja uma oração, mas faça a sua proteção antes de começar a prática meditativa, tá bom? Era isso. Eu vou dar uma Obrigado, dica gente. simples. Eu sempre que vou meditar, eu peço a presença do meu anjo da guarda, do meu mentor pessoal, Isso. dos seres de luz que estão alinhados com a egrégora da consciência crística, que todos eles estejam ali presentes, me protegendo e me guiando. Então, eu sempre faço uma coisa muito simples, mas é uma forma de proteção. Isso, é ótimo. É isso mesmo, né? Uma oração, eu gosto de fazer a expansão da minha centelha divina, né? A partir do meu coração. Ela se expande e eu fico dentro ali de um campo de proteção. Uma bola de luz. Isso é bem interessante. Exatamente. Branca e dourada. Para quem, Marcinha, Rafa e Beth que participam, da constelação com a lei, é o que ela faz no começo da constelação. Ah, é? Ela pede, o coração se expande e forma uma bola de luz. Olha só, interessante. Eu faço essa proteção, mas uma oração sincera, ela também tem a sua força, a sua intenção. É isso. Obrigado, viu, gente? Muito bom, Antônio, obrigado. Marleidinha? Oi, meu querido. Então, na próxima encontro da Lê, quem sabe eu vou. Teve um outro momento que eu estava para ir, mas acabou não dando certo, né? E eu já participei também de constelação familiar e eu tive que me colocar no lugar de um avô, de uma avó.
tinha um irmão e é muito forte. Isso é muito Legal. bom. Esse workshop de E programação dele é dela é dia 24. Eu vou falar para ela colocar aqui no grupo das cartas. Até para quem. sim, então, coloca que, quem sabe, né? Eu e o amor, vamos junto. Tudo pode, né? É isso, meus amores. Hoje foi mais reflexão, aprendizado e algumas dúvidas não tive, porque um fala, outro fala e fica tudo certinho. Não é mesmo? Sim, É isso. muito bom. Obrigado, Marleidinha. Marcinha, Oi, não, só agradecer mesmo, agradecer as dicas sua e do Antônio. Geralmente eu não peço proteção, não, apesar que eu sempre leio o Evangelho e faço minhas gratidões antes da meditação, mas eu vou começar a pedir proteção e também eu preciso de algumas melhoras na meditação. Eu ainda estou bem no comecinho, ainda não consegui, mas eu vou chegar lá. Obrigada pelas dicas. muito bom, Marcinha, gratidão. Rafa, Oi, então, estou bem introspectiva aqui. Realmente, eu não faço essa oração antes da meditação, talvez seja isso um dos motivos de tantos pensamentos me bloquear, né? E a respiração também, o controle da respiração acaba ficando bem difícil, pela ansiedade que causa e tudo mais, né? Vou fazer isso agora, após o meu banho e relaxar mais, né? E obrigado pelas dicas e refletir, permitir que ativar mais esse Deus dentro da gente, né? E aumentar a nossa essência divininha. Como diz, né? Nós somos filhos de Deus, então somos deusinhos e deusinhas, né? e a última Uma dica, boa... Rafa, ó, não se cobre. É normal o processo que você está passando quando a gente vai começar a aprender, quando a gente vai começar a meditar. É normal. E o principal agradeça sempre, independente se deu certo ou não deu certo, porque você vai abrindo o seu campo de gratidão, com a gratidão vai abrindo o teu campo. Você sabe que você falou uma palavra muito chave para mim, né? Porque desde quinta-feira eu venho tendo algumas introspectivas aí e algumas mensagens, tanto foi da Alê, como foi de um amigo meu que nós conversamos. Eu preciso aprender a desacelerar, Sim. sabe? Entender que não se resolve tudo num dia, que não tem problema não dar conta de tudo, porque essa cobrança vem da infância. Sim. Você tem que dar conta, tem que ser, tem. E isso agora está uma carga pesada de entender, ajustar cada coisa no seu tempo. E essa dificuldade de estar em presença, que é a conexão da meditação, né? Estar em Cristo, estar em presença, estar nessa divindade, né? Mas um passo por vez, a gente chega lá. Obrigada, viu, gente? Ótima semana para todos. Ótima semana também. Betinha? Ô, Rafa, todo mundo vive um pouco disso, né? Dessa questão de falta de presença, de cobrança, né? Eu acho que o mundo de hoje é um pouco assim. E a gente precisa realmente ir desacelerando e aos pouquinhos a gente vai criando essa sintonia. Nossa, hoje foi uma noite assim muito boa, né? Eu acho que deu para encaixar assim muitos pensamentos, né? E é sempre muito bom estar aqui com vocês e cada dia aprender um pouco mais. Gratidão para todos. Obrigado, Betinha. Patrícia? Ai, gente, eu só tenho que agradecer, foi maravilhoso, muito esclarecedor. E essa meditação que eu estou fazendo, eu faço a proteção antes, porque meu amigo Antônio me ensinou. Mas, Rafa, mesmo fazendo essa proteção, a gente ainda fica conversando, os pensamentos vêm, isso é normal. Não é só com você, não, viu? E eu estou gostando muito, muita gratidão e obrigada a todos, tá? Muito Espero bom. que
seja cada vez mais esclarecedor. Tenho certeza que vai ser. Com certeza vai. Obrigada, E é gente. isso, gente. E o dia foi tão corrido. Oi, pode falar, Hã? pode falar. Não, tudo certinho, foi ótimo. Muito bom. Gente, nós temos 2 minutinhos. Vamos nos despedir silenciando, pedindo em oração para a gente poder elevar essa energia para todos aqueles que estão precisando. Então vamos lá, rapidinho, para a gente poder pelo menos estabelecer essa conexão com o universo. Respirando fundo. E emanem suas energias de força, de luz, de amor para todos aqueles que vocês quiserem mandar, que estão precisando aí de iluminação, de sabedoria, de amor, de saúde. Podem emanar para quem vocês quiserem. Vamos lá. Eu vou pedir para que a gente, todos que forem na hora de dormir para fazer, para continuar essa emanação, cada um da sua maneira, que a gente vai estar emanando toda essa energia que a gente recebeu hoje para todo mundo, que a sala vai cair já, que já está com o avisinho aqui de alguns segundinhos para terminar. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Gratidão, gratidão.